Olá, queridos! É com muita alegria que vamos mostrar para vocês mais um lançamento muito especial da Kairos. E dessa vez a disciplina escolhida foi literatura. Vamos começar com Chapeuzinho Vermelho. Esse livro é um xodozinho. Ele acabou de sair, não Do é? forno, tá bem quentinho, acabou de sair do forno. Exato, em comemoração aos 6 anos da Kairos, nós fizemos lançamento de 6 materiais novos. E este daqui, Chapeuzinho Vermelho, guia de estudo, foi esse um desses materiais. E olha só, gente, que interessante como ficou. Aqui é uma introdução falando um pouquinho sobre os contos de fadas, sobre a importância desse livro. Olha que belezura que ficou. Nós contamos a história, aqui começando com a história dos autores, dos irmãos Green, que foram os autores, né, aqueles que escreveram esse conto de fadas. E nós falamos, olha só como a história deles está linda, uma história bem detalhada sobre a vida deles. E depois nós temos um pouquinho esse estudo da vida dos autores, do clássico, algumas perguntas sobre a história deles, então algumas atividades para escrever, atividades para marcar, né, de múltipla escolha. E o que é interessante é que, apesar de ter algumas questões para responder, esse livro é um livro que já dá para as crianças menores responderem, porque elas podem fazer essa resposta tanto de uma forma bem mais objetiva, então uma Sim. criança que já está começando esse processo de leitura, de escrita, então tem crianças com 4 anos, com 5 anos já conseguem escrever alguma coisa, mas também E a os compreensão dela, né, pais com os pais. podem, exatamente, o pai pode contar a história e a criança ir respondendo, o pai ir ajudando nessa resposta. Então, isso é muito possível de você trabalhar com crianças menores. Então, aqui tem todo um estudo sobre a vida desses autores, desses homens tão especiais. E depois, o que nós fizemos? Olha, tem umas coisas bem interessantes, então vai estudar um pouquinho sobre a Alemanha, sobre a moeda da Alemanha. É bem contextualizado esse livro, aqui falando sobre castelo, ó, o cenário da história. Então tem um pouquinho a bandeira da Alemanha, o mapa da Alemanha. Então é o contexto de onde os irmãos Green viviam. E depois vem então cada capítulo da história. Nós separamos a história em capítulos e toda ela é contada, olha, com belíssimas ilustrações. Então vem aqui, ó, todo o primeiro capítulo contando sobre a Chapeuzinho, sobre o momento que ela se encontra com o lobo. E aí, depois de toda essa primeira história, nós fazemos um estudo E do a primeiro história pode ser um capítulo. momento da leitura em voz alta, né, pode ser um momento da leitura individual da sua criança, se ela está nessa fase, e ou todo mundo junto ali, né, a gente sempre tem mostrado que a leitura em voz alta é uma forma de conectar todo mundo, sempre se achega mais alguém no colo, então também pode ser essa oportunidade, né, pode ser Uhum. incluído na sua rotina. É muito comum a gente ter dúvidas de como fazer as coisas, né, e às vezes um guia de estudo já pronto, ele já facilita, né, já de uma forma mais Uhum. prática, ele ajuda a colocar isso, na rotina da sua casa. Uhum. E a literatura clássica é uma das disciplinas, né, fundamentais da educação clássica. É importante estarmos proporcionando isso aos nossos alunos, aos nossos filhos. Então, no contexto de escola, isso também é muito possível. O professor fazer aquela leitura em voz alta, fazer o estudo do capítulo. Sim, Então, isso vai acontecer aqui, ó, definição de palavras-chave, textos bíblicos, versículos bíblicos. Aqui tem um poema, uma narrativa falando sobre aquele capítulo, é bem especial. até aqui também, né, para Um cobrir. pouquinho de caligrafia, né? De cobrir, você vê que ele também é ricamente ilustrado, até na parte das atividades. Algumas atividades para responder de interpretação sobre o capítulo, tem atividades de matemática, tem atividades de ciências. É bem interessante porque é contextualizado. Tem receitas, enfim, aqui ó, Interdisciplinar, algumas né? continhas para fazer a respeito da história. Então é bem interdisciplinar, curiosidades da história, é muito legal. Olha, falando aqui sobre os lobos, os tipos de lobos, enfim, receitas.
É muito interessante, Quando você for gente. fazer essas receitas, marca a Queiroz, tá? Pode Ai, marcar legal, a excelente Queiroz no Instagram, ideia. que vamos ficar muito felizes em ver. Repostar, né? Muito Exatamente. legal. Aí as verdades bíblicas retiradas, né, aprendidas naquele capítulo, o cenário da história, enfim, então tem muitas possibilidades para trabalhar. E aí cada Aqui, ó, capítulo. filhos obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, né? Honra teu pai e tua mãe. Efésios 6:1-3, né? Que é uma aplicação bíblica, né? Praticando aqui a definição de obediência, bem. Uhum. Então, tudo que a gente pode trabalhar a partir deste conto de fadas, né? E aí, assim prossegue, gente. Olha, com cada capítulo, olha que coisa É linda, lindo. olha que imagens belas que foram feitas, né, nesse estudo. E aí, continua com essa proposta de estudar a palavra-chave, de estudar o caráter do personagem, de estudar a matemática, as verdades bíblicas e assim sucessivamente. Então, essa é a proposta desse livro, Chapeuzinho Lembrando que a Queiroz Vermelho. não tem só esse, né? Como eu falei, nós temos materiais do Infantil 2 até o quinto ano. E a partir do Infantil 2 já é possível trabalhar as pequenas e grandes histórias, né? Tem livros de literatura para crianças a partir de 2 anos até o quinto ano. A gente coloca assim porque é um currículo que a gente Uhum, também usa essa nomenclatura escolar, porque a uhum, Queiroz fornece material para escolas do Brasil inteiro. Mas lá você pode, no site, você pode escolher a obra que você está trabalhando. uhum. Meu filho tem 10 anos, mas ele está lendo Uma Casa na Floresta. Não precisa você ir para o do quinto ano, você pode ir lá na disciplina de literatura e escolher o guia de estudo que você, né, que a obra que você está lendo agora para o seu filho Uhum, acompanhar. uhum. E E aí nós fizemos então esse outro, esses dois foram lançamentos agora, gente, recentes. Por que lançamentos? Nós já tínhamos esses livros no currículo, mas nós fizemos uma reformulação neles, né? Nós deixamos eles mais cheios de beleza, de ilustrações bonitas. Nós acrescentamos alguns estudos, acrescentamos algumas palavras-chave, o estudo das verdades bíblicas. Então nós fizemos uma reformulação e esses dois foram o os que era primeiros que nós bom, escolhemos. Ficou muito melhor. Então, nós fizemos uma reformulação nesses dois. Esses foram os primeiros que saíram. O Chapeuzinho Vermelho, que é um conto de fadas. E, gente, não tenham medo de oferecer conto de fadas aos seus filhos. Eu sei que ainda existe no meio cristão uma dúvida, um questionamento, em alguns casos até um preconceito mesmo com os contos de fadas, principalmente por causa de toda a questão da Disney, da cultura pop, todas essas questões, né? Mas os contos de fadas devem ser oferecidos aos nossos filhos, aos nossos alunos sem medo, e uma coisa mas também que também sem adaptações, o conto original. Isso foi uma coisa que a gente fez aqui em Chapeuzinho Vermelho, né? Nesse livro, nós fomos em busca da história original, como já são histórias de domínio público, então nós colocamos a história original aqui. Existem muitos livros que foram produzidos, né? Livros bons, livros grossos, que têm todas as histórias dos contos de fadas, então você pode fazer o uso dessas histórias. e uma dúvida que as mães de meninos têm, né? Contos Hum, de fadas para meninos, né? Como como trabalhar, é possível, é só para menina, né? Vamos pensar em Chapeuzinho Vermelho. Será que é só pra menina? E a figura do caçador? Forte, heróico, bravo, Corajoso. corajoso, que chega para salvar a Chapeuzinho, que chega para salvar a vovó. Então, nós podemos sim apresentar essas histórias para os nossos meninos e apresentar esse personagem, né? E sempre tem um Corajoso, príncipe também, às vezes a sempre. Cinderela, a Branca de Neve. Tem alguém que chega, que protege, que traz toda essa. Que é a figura do próprio Cristo, né? A noiva que está em apuros, que está ali enfeitiçada e vem aquele que vai restaurar, aquele que vai salvar, aquele que vai trazer de novo a vida. Então, não tenham medo de oferecer bons contos de fadas. Eu até gostaria de fazer uma indicação, não tem a ver com os nossos materiais, mas uma indicação
do curso da Lorena, né? Sim. Ela tem um curso maravilhoso, Minha Biblioteca Clássica, um curso onde ela vai trabalhar esses contos de fadas, muitos contos de fadas. Gente, é maravilhoso o curso dela e assim abre os olhos para o entendimento desses clássicos literários. Então é uma outra sugestão bem interessante, bem Só pegar para especial que nós mostrar o... fazemos. E a Lorena também é uma grande parceira nossa, né? Assim, na escola dela, ela utiliza alguns materiais da Kairos, então é alguém muito especial e que nós confiamos muito no trabalho dela. Ela tem Sim. feito um serviço maravilhoso dentro da literatura clássica, né? E aí, nós refizemos o do Ursinho Pooh. Gente, ficou um xodozinho esse livro. Nós trabalhamos muito com as ilustrações também, falamos sobre o autor, o Lembrando que ilustrador. nesse daqui não vem a história, né? Esse aqui Isso. você já precisa comprar o livro, comprar a obra e você vai acompanhando a cada capítulo que você lê lá no livro. Aí você vem aqui e vai relacionando as perguntas, as atividades que são propostas aqui no material. Isso. No nosso Instagram, a gente tem indicação de livros, né? E mostra a versão que a gente usa Sim, para o guia de estudo. Mas não significa necessariamente que você só pode usar essa versão, né? Você pode usar outras versões e aí no guia de estudo você vai fazendo as atividades. Então, olha só, a gente trabalha bastante com linha do tempo, sobre a história do personagem, a linha do tempo da própria história, né? E aí vai trabalhando, ó, estudamos várias questões sobre os autores e depois nós vamos capítulo a capítulo. Então aqui tem as palavras-chave encontradas naquele capítulo, aí algumas perguntas. definições aqui, né? Isso, as definições dessas palavras, aí algumas perguntas referentes ao capítulo, curiosidades. Gente, olha que coisinha mais linda que ficou. O cenário que às vezes a gente coloca uma proposta para que a criança faça a sua própria ilustração com base no cenário descrito no capítulo e às vezes nós colocamos um trecho do próprio cenário para que a criança faça a ilustração e nós temos sempre esse trechinho, essa parte aqui, curioso como Pooh. Então nessa parte, olha só que legal, nós fomos estudar sobre as abelhas reais que foram informadas da morte da Rainha Elizabeth. Gente, é muito interessante isso, é muito curioso. Tem aqui a história, depois tem uma curiosidade falando sobre a abelha rainha e fazendo essa relação com a monarca, né, Elizabeth II, que foi uma grande monarca, longeva na história da Inglaterra. E aí nós vamos, ó, caminhando, nós temos várias atividades muito legais, olha, que vai trabalhar o estudo do personagem. Então aqui é o estudo do Ursinho Pooh, ainda, ó, curioso como o Pooh vai falar sobre várias coisas, tem receitas, enfim. Então, olha só, esse daqui é o do, fala um pouquinho mais do Ió, que é o burrinho. Então, vai estudar um pouquinho sobre ele. Aqui, ó, o estudo do personagem, o estudo do Ió. Então, gente, ficou muito lindo esse livro, ó. Estudo sobre o estudo do personagem do Christopher Robin. Enfim, eu sou bem suspeita de falar as verdades bíblicas que nós estudamos. Então, a cada capítulo, nós vamos vendo que aplicação nós podemos fazer da palavra de Deus dentro daquele capítulo. Então, da tristeza do Ió, por exemplo, quando não é comemorado o seu aniversário, da amizade que existe entre eles, do sacrifício que existe. Então, são verdades bíblicas trabalhadas em cada capítulo, estudando o que aconteceu, né, naquele capítulo. Enfim, então, olha só, é um livro lindo, saído do forno, muito especial, que nós recomendamos fortemente o estudo dele. Nós vamos também fazer outras versões de outros materiais, nós queremos fazer muitos outros A Kairos não clássicos para. literários, não para de jeito nenhum. E aí nós então queremos aproveitar esses dois lançamentos para apresentar para vocês essa coleção aqui, que saiu há pouco tempo também, que é o guia de estudo do
As Crônicas de Nárnia. De toda a história das Crônicas de Nárnia, né? Então nós temos esse primeiro aqui, ó, o Sobrinho do Mago, nós temos o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e o Cavalo e seu Menino. Esses três já saíram. Nós temos mais dois no forninho, já assim, quase prontos para lançamento, que é o do Príncipe Cáspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada. Então vão ser 5 guias de estudo, faltando apenas os 2 últimos, a Cadeira de Prata e a Última Batalha. Mas a ideia é que todos os 7 guias de estudo das Crônicas de Nárnia sejam lançados também dentro dessa mesma proposta do Ursinho Pooh, da Chapeuzinho Vermelho. Então você vai ver aqui, ó. Eu vou pegar esse, obviamente, que é o mais conhecido, é o mais queridinho, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e é a mesma proposta, olha só, de trabalhar palavras-chave, definições, textos bíblicos e aí toda a parte de interpretação textual a partir do capítulo lido, né? Então tem várias atividades, atividades para escrever, atividades para marcar, atividades para circular, atividades para pintar, enfim. Então, você trabalha motricidade, você trabalha percepção, né, das crianças, você trabalha interpretação de texto, tem espaços de caligrafia também, né, para escrita. Esse daqui, das Crônicas de Nárnia, ele pode ser usado para crianças menores que já estejam estudando esses clássicos, né? Mas ele também pode ser utilizado por crianças maiores. Então, assim, alguns pais... Todos os narnianos aí, Isso, fiquem atentos. Algumas escolas, alguns pais têm utilizado já para os adolescentes. Então, 12 anos, 11 anos, 13 anos, né? Dependendo do interesse. Então, esse daqui também, olha, todo especial, trabalhando as verdades bíblicas, cenário, aplicação à própria vida, e assim ele vai, olha, com todos os capítulos. Então, nós estudamos capítulo a capítulo, toda a Esse história. também é preciso que você tenha a obra, que você tenha o livro, né, e vá acompanhando capítulo a capítulo junto com o guia do estudo. A história não vai no livro, tá? Isso. Esse e qualquer um outro livro de literatura você também pode conhecer com mais calma, com mais detalhes, direto no nosso site. Lá é disponível para visualização completa do material. Então faça isso, visite nosso site. Você pode adquirir esses de Nárnia, você pode adquirir Ursinho Pooh, Chapeuzinho Vermelho, tem outros livros lá também, tem muitos outros materiais no nosso site que você pode conhecer, né? Mais de 120 produtos. Se você tem escola, se você quer usar na sua igreja, se você quer usar na sua casa, na educação domiciliar, a Cairós tem para você, do infantil 2, né, de crianças a partir de 2 anos, até 11, 12, material de lógica, de português, teologia, literatura. As comunidades homeschoolers também, né? Exatamente. Podem fazer utilização do nosso material. Nós já tivemos, inclusive, esse ano passado, algumas comunidades usando os nossos cartografia. livros. Então, se você precisa de alguma coisa, procura nosso site. Provavelmente você vai encontrar. Se não encontrar, você pode orar por nós, para que Deus, né, nos dê inteligência, tempo para que nós possamos produzir também muitos outros materiais para abençoar a sua casa, a sua igreja, a sua escola. Então é isso, e esperamos que esses livros tragam encantamento, deslumbramento aos nossos meninos e meninas quando chegar na sua casa, igreja ou escola. É isso então, Deus abençoe vocês.